Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos indo para o nosso 10º dia de devocional. Eu quero convidar você a ouvir a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 16, o verso 1 ao 4. Que Deus abençoe as nossas vidas. Gênesis capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Bom, o nosso devocionário de hoje tem o título Deus acima da cultura e dos costumes. Como nós ouvimos no texto bíblico, fala justamente de um momento em que Abraão, juntamente com Sarai, usou dos seus costumes e da sua cultura para fazer uma proposta e adiantar ou tentar, na verdade, cumprir a promessa de Deus sobre a vida deles. Sarai, entendendo que estava ficando velha, juntamente com seu esposo Abraão, resolve então cumprir um costume da sua terra, algo cultural, e ela então faz uma proposta a Abraão, para que Abraão tomasse a serva da casa deles e tivesse com ela um filho. E através desse filho a sua descendência então ia continuar, seguindo aquilo que eles entendiam que era o melhor para a família. Isso era algo cultural, era costume, principalmente vindo da terra de Abraão e de Sara. É interessante porque quando Agar tem um filho, Ismael, nós percebemos de forma clara que o filho não foi um erro, mas a concepção do filho e o adiantamento dentro dessa estrutura acabou gerando consequências drásticas, que são vistas até os dias de hoje. Nós comentamos isso ontem. Há até hoje uma briga infindável entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, que seriam, na verdade, o povo judeu, que é descendente de Isaac, e os árabes ou os palestinos, como está acontecendo lá na faixa de Gaza, em Israel, descendentes então de Ismael. E o que nós percebemos de forma clara? Que uma atitude errada dentro da família pode gerar consequências em todas as áreas e isso pode perdurar gerações. E o fato interessante que o autor do devocionário de hoje, nas suas observações, ele aborda o seguinte fato, é que muitas vezes nós temos costumes e às vezes temos algo cultural como se fosse normal, natural e que não tivesse dificuldade nenhuma de se cumprir algumas coisas, como foi o caso de Sara e Abraão. Mas a cultura ela não pode estar acima da palavra e da vontade de Deus. Abraão e Sara colocou a cultura e o costume deles acima da vontade de Deus. E isso acabou gerando consequências. E muitas vezes eu tenho visto famílias fazerem a mesma coisa. O autor diz algo interessante, ele diz assim, bem, então à luz desse contexto cultural, podemos tirar um pouco do peso sobre Abraão e Sara. Sim, podemos. Eles não estavam, de certa forma, fazendo algo errado porque era costume deles. Porém, o que vemos é que houve da parte deles mais atenção à cultura e aos costumes quando deveriam parar para ouvir a voz de Deus e ouvir a vontade de Deus e ouvir Deus agindo na vida do casal. E muitas vezes nós fazemos isso, nós não esperamos Deus nos dar a direção certa, nós agimos por costume, por cultura e acabamos atropelando aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que está na palavra de Deus tem que estar acima de qualquer realidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que os nossos costumes e a nossa cultura ultrapasse aquilo que Deus disse na sua palavra. Qual é a aplicação que nós fazemos? O ensino do conhecimento e da cultura e a promessa de Abraão está, na verdade,
vivenciando, está acima de qualquer outra realidade. Ou seja, a vontade de Deus está acima da cultura e dos costumes. Tinha que ser assim na vida de Abraão, mas eles não observaram isso. Vivemos em uma sociedade e, como toda sociedade, temos costumes, práticas aceitas ao longo do tempo. Mas os cristãos devem se fixar naquilo que é regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Sendo assim, se você quer que a sua família seja abençoada, seja uma família coerente, vivendo no meio dessa sociedade, como uma família cristã, observe a palavra. A palavra tem que estar acima de qualquer realidade. E aí o nosso devocionário na aplicação faz algumas considerações. Temos visto bem perto que muitos costumes na nossa sociedade de hoje ferem violentamente a palavra de Deus e a sua soberana vontade. E muitas vezes nós então deixamos nos levar por ela. Como seus filhos, se queremos ser amigos de Deus, se queremos fazer a vontade de Deus, precisamos observar a palavra. Pelo simples fato de algo ser aceito em nosso meio, não devemos de forma nenhuma entender que isso é natural ou normal, se vai contrário à palavra de Deus. Então, que a sua família não se baseie nem nos costumes e nem na cultura, mas que ela seja baseada na palavra de Deus e na vontade de Deus. Há algumas perguntas que foram feitas aqui. Cite algumas práticas, costumes aceitos em nossa cultura atual, mas que não têm a aprovação de Deus. Nós poderíamos aqui citar inúmeras situações. E algumas famílias acabam se entregando a esses costumes e cultura. 2. Por que, como cristãos, abrimos concessões de práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus? Eu creio, como pastor, quando uma família faz isso, na verdade, ela já está se distanciando de Deus. E talvez a palavra de Deus já não seja o norte da família. Nós nos perdemos. E aqui quero falar algo que muitas vezes eu fui tido como uma pessoa severa demais, ou retrógrado, ou ainda uma pessoa que não sabe entender a situação cultural e dos costumes naquele período. Meus filhos, quando estudavam em escola particular, havia algumas festas culturais e costumes de determinadas épocas que eram, de repente, manifestadas através de situações. Eles tinham que participar. E uma coisa que eu sempre fiz foi dizer para os meus filhos que isso não tinha nada a ver com a nossa vida e nem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos mostrava. Meus filhos não participavam dessas festas. Meus filhos, na verdade, eles sempre viram em nós, vamos dizer assim, um exemplo daquilo que a palavra de Deus diz. E eu vejo muitos pais fazendo isso, entregando seus filhos à cultura, porque a escola exige. Escola nenhuma exige você de participar de um movimento cultural ou de um movimento de costumes. Na verdade, se você for lá e conversar, você vai perceber que você pode dizer não. E seu filho pode fazer de repente um trabalho e fazer uma outra atividade para equiparar essa realidade que seu filho está vivendo. Quando nós abrimos mão disso, nós vamos entregando os nossos filhos à cultura e aos costumes, e daí a pouco eles não querem mais nem sequer saber daquilo que diz a palavra, porque acham tudo muito natural. Então tome cuidado com a sua família, cuide da sua família, cuide da vontade de Deus e observe a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai eterno, eu te agradeço pelas famílias da nossa igreja, te agradeço, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos, que eles possam observar a tua palavra, possam buscar na tua palavra um norte para as suas vidas. Não permitam que eles se entreguem à relação cultural ou de costume, mas ao contrário, que eles possam se firmar na vontade e no querer do Senhor, que é expressa dentro da tua palavra. Obrigado por essas famílias, abençoe a cada uma, derrame tua graça, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.